Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da oitava da Páscoa, vivendo a alegria pascal, a alegria do Senhor ressuscitado, presente no nosso meio. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." E eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós tereis testemunhas de tudo isso." Amados e amadas de Deus, esse texto é o seguinte ao texto dos discípulos de Emaús, a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. Os dois discípulos voltaram correndo e agora estão em Jerusalém, onde estavam os outros discípulos reunidos. Por isso estavam ainda falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Estão ainda narrando, amados e amadas de Deus, aquilo que experimentaram no caminho, como tinham reconhecido o Senhor ao partir do pão. Agora o próprio Jesus se coloca no meio deles e lhes deseja o dom da paz, mas os discípulos ficam assustados, pensam estar vendo um fantasma. Mas Jesus os interpela de novo: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." Quer dizer, amados e amadas de Deus, é Jesus mesmo, não é um fantasma. Os discípulos não estão tendo uma alucinação, não estão vendo um fantasma, mas os discípulos estão vendo o próprio Senhor ressuscitado no meio deles. Jesus agora mostra para os discípulos as mãos e os pés. O que tinham as mãos e os pés de Jesus? Tinham as chagas, as mãos tinham as chagas. Ele tinha sido crucificado, era ele mesmo que trazia agora já gloriosas as chagas das mãos, as chagas dos pés. E Jesus continua o Evangelho, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Agora não podem acreditar porque estão alegres, estão surpresos. Jesus então diz aos discípulos: "Tende aqui alguma coisa para comer?" Então deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Quer dizer, amados e amadas de Deus, o comer aqui quer dizer, não é um fantasma, é Ele mesmo que está ressuscitado, é Ele mesmo que está vivo. E agora Jesus mostra que era preciso que se cumprisse nele as Escrituras. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos
salmos. Quer dizer, era preciso que as Escrituras se cumprissem nele. E na sua morte e ressurreição, amados e amadas de Deus, se cumprem as Escrituras. As Escrituras se cumprem no mistério da morte e ressurreição de Jesus. E Jesus ainda vai abrir a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Jesus abre a inteligência dos discípulos para entrarem no mistério das Escrituras, para compreenderem as Escrituras. E agora Jesus dá a missão aos discípulos e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Quer dizer, os discípulos devem ser testemunhas agora, testemunhas de Jesus. No nome de Jesus serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. A missão é universal. A todas as nações deve ser anunciado a conversão e o perdão dos pecados em nome de Jesus Cristo. E os discípulos devem ser testemunhas disso. Quer dizer, amados e amadas de Deus, os discípulos recebem a missão agora, a missão de serem testemunhas de Jesus. Devem testemunhar Jesus até os confins da terra. E é isto que a igreja continua fazendo. Ela continua hoje testemunhando Jesus, testemunhando o evangelho de Jesus, testemunhando que no nome de Jesus nós temos o perdão dos pecados. Continua anunciando que é preciso converter a Jesus Cristo e se convertendo, crendo nele, no seu nome se tem a remissão dos pecados. Amados e amadas de Deus, ontem os discípulos, hoje nós somos essas testemunhas de Jesus. Que este evangelho nos ajude e renove a nossa missão do anúncio e do testemunho de Jesus Cristo. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.